Olá, bom dia, cada uma. Como vocês estão? Vamos lá para mais uma semana, segundona. Como que você levantou para essa segunda? Muitas pessoas começam a segunda com cansaço já físico muito grande, com um cansaço emocional muito grande devido às circunstâncias. Mas eu vim aqui trazer para você uma palavra de esperança e uma palavra que vai mudar a sua segunda-feira e toda a sua semana. Amém? Nós cremos num Deus poderoso, um Deus que trabalha além das circunstâncias, além dos seus problemas, além das suas dificuldades, além da sua fraqueza. A palavra de Deus diz que quando eu estou fraco é que estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não ajo na minha força. Então, Deus se mostra nessa fraqueza. Porque é a força dele. São as mãos dele. Por isso que é tão importante nós estarmos com os nossos pensamentos numa certeza de que tem um Deus que trabalha por nós. Não porque Ele é nosso servo, mas porque nós somos servos dEle. Nós obedecemos a palavra dEle. Muitas vezes você pensa que Deus só vai trabalhar para aqueles que trabalham na obra dEle, numa igreja, num ministério, numa missão. Mas às vezes a sua missão é cuidar da sua casa. Às vezes a sua missão é cuidar dos seus filhos. Você já pensou se mães de grandes profetas levantados por Deus na nação negligenciassem o cuidado desses filhos? Se elas negligenciassem o ensino da palavra de Deus para eles? Você já pensou se outras pessoas que recebiam esses grandes profetas como filhos de oração, que muitas vezes a mãe negligenciou? Então Deus levanta um pai de oração, uma mãe de oração. Você já pensou se essa pessoa murmurasse e dissesse, mas eu vou ficar orando enquanto ele vai ser evidenciado? Nós não podemos pensar que um trabalho feito para Deus é pequeno. Nenhum trabalho feito para Deus é pequeno. E quando nós trabalhamos para Deus, é quando nós trabalhamos em prol do próximo. Por isso que nós precisamos estar emocionalmente curados e espiritualmente equilibrados. E é essa palavra que nos fortalece, que nos levanta todos os dias, todas as semanas. Sabe, eu tenho um pensamento que eu criei há alguns anos para mim, que é não pensar no ano como um ano, de janeiro a dezembro, mas pensar no ano como o próximo ano. Eu comecei a meditar muito sobre as questões de finais de ano, de como nós melhoramos intimamente, como algumas famílias são até restauradas por causa daquele clima natalino, como pessoas pedem perdão e todas essas coisas, né? Pessoas choram, se lamentam porque aquele ano eles não conseguiram fazer de um ano excelente. E eu fiquei muito tempo meditando sobre isso e algo explodiu na minha mente, no meu coração, que é você pensar que o teu ano pode estar começando hoje. Esse é o primeiro dia do seu próximo ano, sabe? Algo que eu coloco muito e eu gosto de celebrar todos os meus aniversários. Porque para mim é um novo ciclo que eu tô começando, é um novo ano da minha vida também. Sabe? Então,
celebra o seu dia. Faz do seu dia, todos os dias, um ano iniciando. Há uma esperança dentro dessa virtude. Há uma esperança que acende no nosso coração. E essa passagem que nós vamos ler aqui, ela fala muito disso, porque o título ali é o início de um capítulo, hoje, o capítulo 7 do livro de Neemias. Você sabe que os títulos em cima de capítulos, né, ou de mensagens ali, foram escritas por homens para facilitar a nossa leitura. A Bíblia é um livro recorrente, ela não tem paradas, a não ser de um livro para o outro. E ali diz assim: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então, aqui eles terminaram o muro, nós vimos no outro capítulo ali, ele terminou o muro em um período recorde. Você tem noção do que é isso? 52 dias. Nós vamos ficar 52 dias aqui, sendo reconstruídas em Deus. E esse foi o segredo de Neemias. Ele reconstruiu em tempo recorde porque ele dependia de Deus. Quando você faz algo sem a presença de Deus, sem depender de Deus, você está fazendo na força do seu braço, você vai cansar. Você vai ficar exaustiva. Mas quando você faz na dependência de Deus, você não tem noção do que Deus pode fazer a partir de você. Olha só alguns versículos aqui, ó, lá em Neemias 2, para a gente recapitular. Neemias 2, no verso 4, ele disse assim, ó: E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Olha a dependência de Deus. Em Neemias 1,4 ele disse: E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 4,4 ele disse, ó: Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Você tá vendo? Neemias 5,19, ó: Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sabe, Neemias não estava pressionando Deus aqui, ele estava requerendo algo que ele sabia que era direito dele. Neemias 6,9. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha a dependência de Deus. Você lembra nesse momento ali que eles estavam cansados, né? Tinha acabado de construir, estavam no finalzinho. Então, ele pediu o quê? Ele pediu que Deus enchesse ele de força. Então, a dependência de Deus fez com que ele terminasse esses dias em tempo recorde, essa reconstrução. Às vezes você já tentou fazer o que você está fazendo agora. Às vezes você já tentou por anos na força do seu braço. Oh, Jesus! Às vezes você já tentou vários caminhos, várias formas, já buscou tanta ajuda. E você não conseguiu muito resultado. E eu queria dizer para você hoje, começa a depender de Deus. Tudo que você for fazer, porque Neemias teve que pôr a mão para construir, teve que escolher pessoas, teve que decidir, teve que tomar decisões difíceis, né? Teve que organizar. Você consegue se ver nisso? Uma mulher dona de casa, uma mulher que às vezes é dona de casa e trabalha, uma mulher que às vezes é dona de casa, trabalha e tem filhos. Você consegue se ver no meio de tudo isso? Só que Neemias dependia de Deus em tudo isso. Ele consultava a Deus. Às vezes, nós seguimos as palavras de Deus para a nossa vida. É loucura para o mundo. As pessoas não vão entender.
Quando dizem assim para você, vai lá, fala para ela, fala as verdades. E Deus te diz, minha filha, fica quieta, que agora é o tempo de ficar quieta, que eu vou me levantar e agir. Sabe, como um pai que às vezes os filhos estão ali brincando e dá uma briguinha, se é algo que ele pode resolver, o pai não intervém, né? Fica ali de longe observando para ver se não vão se machucar. Mas quando acontece ficar pior a situação, o que o pai faz? O pai tá lá sentado, se levanta e vai lá e afasta e conversa, não é verdade? Assim é Deus nas nossas vidas. Enquanto nós estamos ali resolvendo, Ele não precisa intervir, porque Ele nos deu sabedoria. Mas tem momento que Deus fala, agora você não pode mais, filhinha. Filhinha, isso aqui você não pode fazer. Filhinha, o coração do outro você não muda. Aleluia, Jesus. Filhinha, esse teu filho não quer te ouvir porque você é mãe. Filhinha, ele tá nesse tempo. Calma. Filhinha, vai orar. Como é difícil obedecer a Deus quando é a hora que Ele fala, fica quieta. Como é difícil obedecer a Deus quando as pressões do mundo, as pressões da circunstância tá dizendo para você agir. E Deus tá dizendo, fica quieta. Porque é a hora que Deus está se levantando do trono para agir por você. Se consegue, a Bíblia diz que Deus é um Deus vingador. É essa palavra que tá. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Você consegue imaginar esse Deus se levantando com o teu cajado e dizendo, agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Então, Neemias, ele obedecia a Deus. Quando estavam esperando ele ali tomar uma decisão, o que ele ia fazer? Ele ia consultar Deus. Ele ia consultar Deus. E estava todo mundo ali, ó, esperando uma decisão dele. Então, aqui no capítulo 7, diz assim, ó, e sucedeu, mas que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram restabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Então ele tinha que colocar pessoas para fazer o quê? Funcionar. Não adiantava ter um muro fechado e não ter guardas, não ter porteiro ali. Porque as pessoas dali também iam precisar sair e voltar. Então, ele começou a estabelecer isso. Só que ó, presta bem atenção nisso aqui, que tem muitos segredos de Deus aqui. Quando você terminar de edificar o muro, ainda tem trabalho. Ainda tem que depender de Deus. Não é agora a minha família tá feliz, agora o meu filho voltou para casa, agora eu consegui aquele emprego, agora eu comprei a casa dos meus sonhos, então agora eu vou caminhar conforme eu quero. Não é assim. Você precisa continuar caminhando na dependência de Deus para fazer esse negócio funcionar da maneira de Deus. É você que Deus usa. Aleluia! E aqui ele foi procurar esses nomes. Então ele diz aqui, ó, que ele nomeou Anani, o irmão dele, e Ananias, que era um maioral da fortaleza, como maioral da fortaleza de Jerusalém. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Ah, que coisa linda! Você precisa ter sabedoria, discernimento. Você precisa ter equilíbrio emocional
para dizer não para as pessoas que não confiam em Deus, que não são temente a Deus, pessoas, sabe, mau caráter, pessoas que só vêm com enganação, finge ser bonzinho, finge ser boazinha para entrar na sua casa. Não, 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 você precisa dizer não. Você precisa saber escolher pessoas que temem a Deus, porque somente quem teme a Deus não faz mal ao próximo. Aleluia, Jesus. Então você precisa continuar fazendo esse negócio funcionar com a sabedoria de Deus. Ou você vai edificar isso tudo e depois vai destruir de novo? Deus está falando hoje aqui, Deus está te instruindo. Se você entender no mundo espiritual, você pega a sua vitória com as mãos hoje. Porque se você está ouvindo esse áudio, é porque Deus já está trabalhando nessa reconstrução. Só que Ele quer que você seja reconstruída, para você não destruir. Aleluia, Jesus. Então pegue a sua vitória com a mão. Deus tá me instruindo como vai ser depois. É porque a vitória já está pronta. Ah, Deus maravilhoso. E disse-lhe, ó, o que ele disse para eles? Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, feche as portas e vos trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Aleluia! Você entende que você é quem vai reconstruir, você é quem vai guardar essa casa. Porque é para você que Deus está falando, é você que Deus está instruindo. E a instrução é: tranque as portas à noite e abre só de dia quando o sol aparece. É forte. Tranque as portas para as trevas. Tranque as portas para o pecado. Tranque as portas para as coisas do mundo dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu escritório, no seu consultório. Tranque as portas das trevas, do mundo, daquilo que o mundo quer colocar nas nossas famílias, nas nossas casas. Oh, Deus! Tantas reuniões têm sido feitas em relação às questões de gênero. Tão forte o mundo tem vindo com as questões que destroem as famílias, o plano de Deus. Tão forte. Tão forte. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos trancar as portas da nossa casa, proteger nossos filhos. Você precisa trancar a porta. Não é qualquer um que entra na sua casa, e agora eu estou falando de forma literal. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso à sua intimidade, saber do que está acontecendo. Sabe aquela mensagenzinha que vem de pessoas que há tanto tempo não te falar com você, de repente descobriu que você está passando por uma dificuldade, um deserto, e aí manda uma mensagem: oi amiga, como que você tá? Não responda. Você precisa ser uma pessoa espiritual nessas situações. Não tenha medo do que vão pensar. Ela sabe que está fazendo. Ela sabe que está mandando mensagem para especular. Essas pessoas sabem das intenções delas. O teu silêncio entrega a elas os próprios interesses delas. O seu silêncio entrega ela aos próprios interesses dela, às próprias intenções. Não entra nessas conversas. E se alguém vier, sabe, com conversinha, falar de ciclano, beltrano, feche os seus ouvidos. Sabe como você faz isso? Diz: olha, eu sinto muito, mas eu não quero saber, porque eu não tenho como ajudá-la. Entende? Nós podemos parar a fofoca em nós.
Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Se hoje nós estamos falando da nossa vizinha, da nossa amiga, da nossa parente, amanhã pode ser nós o motivo da conversa. Como você quer que tratem você nos momentos difíceis, comece tratando os outros. É um plantio. Aleluia, Jesus. Então aqui Neemias começou a dar ordens como tinha que ser feito. E tinha que fechar as portas à noite. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Tinha que se proteger. Tinha que se cuidar. Não abra as portas da sua casa para qualquer pessoa. Não é julgamento, não é má intenção. É apenas proteção. Então, ali, desculpa, já tinha os muros, né? E ali diz assim, ó, que a cidade era larga, grande, espaçosa. Porém, tinha pouco povo que morava ali ainda. E aí, Neemias mais uma vez tem algo que Deus coloca no coração dele. Ah, Jesus, olha o que a palavra diz. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Ai, Deus, isso é tão tremendo. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e assim achei escrito nele. Oh, Deus. Aleluia. Sabe essa reconstrução que você está fazendo? Sabe essa tua dependência de Deus, de estar aqui 52 dias, não é por mim, não é por ninguém que está aqui, é por Deus, porque foi Deus que tocou no seu coração. E se você não está aqui por isso, você nem precisa ficar. Porque Deus quer fazer algo na sua vida. Sabe? Porque não é só para você. É a genealogia. Isso que você está reconstruindo hoje vai ser para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Meu Deus! Eu sinto tão forte a presença de Deus falando ao meu coração. Aleluia! O que você está reconstruindo aqui vai cair sobre os seus filhos, sobre os teus netos. É tão lindo porque a Bíblia diz assim, ó, que a maldição é até a 4ª geração. Eu, como psicanalista que trabalho traumas, eu entendi isso tão forte no meu íntimo, porque até a 4ª a gente consegue investigar, né? 4ª. Então eu posso ir lá nos meus pais, o que aconteceu, nos meus avós, nos meus bisavós, tataravós, alguém conhece alguém que conheceu, eu consigo investigar. Ah, mas a palavra de Deus diz assim, ó, para você hoje. As bênçãos do Senhor é até 1000 gerações. É incontável. É incontável. É maravilhosa. A reconstrução que você está fazendo hoje vai ser para muitas gerações. Imagina o teu neto dizendo assim, ó, eu conheço essa palavra maravilhosa porque a minha avó começou. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus, sabe? Talvez e provavelmente você não estará viva e as bênçãos ainda estarão sobre a sua família. É tão forte essa passagem aqui. Porque Neemias vai lá e ele acha o livro da genealogia para saber quem foram os primeiros a voltar
a ter no coração vontade de voltar para Jerusalém? Quem foram os primeiros? Oh, Deus, é muito forte, mulher. Quem foram os primeiros? Eles já não estavam mais vivos. Oh, Jesus, sabe? Porque muitos deles morreram lá na Babilônia. E os seus filhos é que vieram. Porque foram muitos anos, o nosso estudo mostrou ali, né? Nós fizemos o estudo do livro de Esdras. Então, o livro de Esdras, ele conta 80 anos de história. E foram 60 anos da Babilônia. Esdras está contando a história do povo voltando para Jerusalém. Então são 60 anos de cativeiro, 80 anos de vinda para Jerusalém. Então muitos ou morreram antes ou morreram no caminho. E foram seus filhos que chegaram, sabe? Às vezes o que você está fazendo aqui é plantando uma sementinha. Às vezes o que você faz lá indo na sua igreja é plantando uma sementinha. Sabe, os teus filhos estão vendo você buscando o que é bom para a vida deles. Talvez você não veja, mas quando eles estiverem na casa deles, com a família deles, você pode ter certeza de uma coisa: eles vão saber quem buscar. Eles vão saber, talvez eles façam isso no momento de dificuldade, mas eles vão lembrar do que você está fazendo. E aqui Neemias encontra esse livro e começa a ver ali quem foram os primeiros, os que vieram com Zorobabel. Se você ouvir os primeiros dias, você vai conseguir entender essa história com muita clareza. Por isso que é muito bom ouvir todos os dias. Oh, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor Deus. Ah, Pai querido. Aleluia. É muito forte. Então, são os filhos da providência, diz a palavra, que subiram do cativeiro. Os transportados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, porque ele soltou, né? Mandou ir. Vai, quem quiser voltar para Jerusalém, vocês estão livres. Quem quiser, você está entendendo? É para quem quer, não é para todo mundo. E voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias. Ele foi falando, os líderes Ramias, Naamane. Você tá entendendo? E aí foram os filhos de Porás, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Ah, Jesus, isso aqui é tão tremendo. Aí eles foram falando. Porque, na verdade, eles contavam... filhos, netos, bisnetos, foram contando assim, né? E é tão tremendo, gente. Era muita gente. É muita gente que vai ser alcançada a partir do que você está fazendo hoje. Talvez você olhe e fale assim, talvez não está nem fazendo sentido hoje para você. Mas é uma semente. E a semente, quando nós plantamos, se você entende um pouco de plantio, até de uma florzinha na sua casa, você vai saber que a semente, ela demora para aparecer, né? Primeiro ela é enterrada, pisada às vezes, né? Às vezes você nem sabe que tem uma semente ali e você pisou. E então ela começa a germinar lá dentro ela já está acontecendo, lá embaixo da terra. Ela já está brotando, a mágica já está acontecendo, porque você não está vendo. Você não está vendo, mas já tem vida, né? E aí ela vai.
E daqui a pouco ela aparece, uma plantinha que precisa ser cuidada, protegida. Quantas vezes você faz ali uma proteçãozinha em volta? Quantas vezes você protege essa plantinha para ninguém pisar, ninguém arrancar? Você avisa teus filhos, ó, ali a mamãe plantou tal coisa, tá? Que acha que pode achar que é um mato qualquer. E às vezes é assim a nossa vida com Deus, a nossa vida de uma mulher que está edificando a casa, sabe? É assim. E você precisa acreditar, não é? Às vezes é só você que sabe que ali tem uma árvore que vai dar frutos. Às vezes é só você que tem essa esperança. Uma criança olha ali, ela não dá nada para um brotinho. Aí a mãe explica, né? Olha, aqui vai ser uma árvore. E lá no tempo dela, ela vai dar frutos muito saborosos para nós. Às vezes é só você que está regando. Às vezes é só você que está protegendo, cuidando. É só você que tem esperança. Mas pode ter certeza, cuide dessa reconstrução na sua casa, na sua vida, como uma plantinha. Cuide, zela. Não murmure que é só você, não murmure que ninguém dá valor, que ninguém ajuda. Não murmure. Deus colocou você nessa reconstrução e Ele é com você para reconstruir. Ele é com você para refazer o seu coração, a sua vida. Ele é com você para refazer sua família, sua casa, sua profissão. Ele é com você para refazer o seu sonho. Começa de novo. Reconstrói com esperança. Planta essa semente. Cuida dessa mudinha. Porque você terá bons frutos. Tem árvores frutíferas que levam 20 anos, sabe, para produzir frutos. E tem outras que com 1 ano ela já está produzindo frutos. Só que esse fruto é Deus que sabe. É Ele que sabe o tempo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Viva o teu hoje. Porque a ansiedade é para quem vive o futuro. E você não sabe o seu dia de amanhã. Viva o seu hoje. Viva o seu hoje com muita alegria, com muita vontade, como Neemias aqui, ó. Quantas vezes ele falava, assim como no meu coração. Às vezes nós temos medo de agir conforme o nosso coração. Sim, eu sei que a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Mas quando as suas emoções estão equilibradas, controladas, o seu espiritual está em Deus, você vai saber que no seu coração mora o Espírito Santo de Deus para te revelar sonhos, sim. Coração humano, nós não devemos confiar. Porque a palavra diz, maldito o homem que confia no homem, ou seja, na força do nosso braço somente. Nós temos que colocar essa força, como Neemias colocou, naquilo que Deus disse a ele. Talvez você fica muito preocupado e você diz, mas Deus não fala comigo. Como que eu vou saber que é Deus? Como eu vou escutar? Ele está falando com você aqui. Ele está falando com você através da palavra dele. Você sabe que muitas pessoas entram nesse grupo e não escutam os áudios, porque não era para elas ouvirem. Mas para quem escuta, você pode ter certeza que foi Deus que te convenceu de ouvi-lo. Porque Deus é que nos convence daquilo que é bom. A Bíblia diz que o que é bom eu não consigo fazer e o que é mal eu faço. Mas quando Ele nos leva a ouvir a palavra dEle, você pode ter certeza que foi a mão dEle que fez você vir, clicar aqui e ouvir esse áudio. Muitos não ouvem. Muitos não ouvem. Mas creia na providência de Deus, que é para você, para esse tempo. É para você, para o hoje.
para esse dia. Não fique ansiosa para o que vai vir amanhã ou depois de amanhã, mas viva essa palavra aqui hoje. Hoje, toda vez que vier um pensamento contrário, lembra dessa palavra aqui. Hoje. Hoje é o hoje que você precisa viver. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a ter, Senhor, o coração em Ti, como Neemias teve. Nos ajuda, Senhor, a termos convicção quando Neemias tinha que era o Senhor que falava com ele. Ah, Senhor, nos ajuda a termos coragem de seguir Sua orientação, Pai. De seguir conforme o Senhor disse na Sua palavra, assim como Neemias fazia. Pai, ele sentia no coração, ele sabia que era o Senhor, porque ele sentia paz. E ele não ouvia as pessoas em volta. Quantas vezes ele disse: eu não posso parar porque estou numa obra. Quantas vezes ele rejeitou as propostas de Satanás, cartas abertas para humilhar ou envergonhá-lo. Ah, mas ele continuou confiando em Ti, Pai. Nos ajuda a termos essa confiança, Senhor, para reedificarmos esses muros, Pai, na nossa vida, no nosso coração que foi tão ferido, que a gente consiga limpar, Senhor, os escombros e fechar, Senhor, todas as brechas e proteger para ninguém mais ferir nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconstruir esses muros nas nossas famílias. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, lá no trabalho, Senhor, na profissão, que tudo comece e tudo para, tudo comece e tudo para, Senhor, Deus, nos ajuda a tirar os escombros, aquilo que não nos deixa continuar. Ah, Senhor, eu sei que a sua filha está ouvindo essa palavra porque foi o Senhor que a trouxe aqui. E como o Senhor fala conosco, Pai querido, que ela possa acreditar, Senhor, que sim, foi o Senhor que a trouxe, que é o Senhor que está falando ao coração dela, que essa paz que ela sente, Pai, é de Ti. Talvez ela se senta tão pecadora, não merecedora de Te ouvir, Pai, por causa de feridas emocionais do passado. Mas o Senhor fala com ela, Pai, mesmo que ela não esteja entendendo por que com ela. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda ela a entender, Pai, sobre esse dia, sobre esse tempo, sobre esse hoje. Continue, Senhor, ministrando no coração da sua filha, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe e proteja a tua reconstrução, a tua reedificação. Que Deus abençoe as tuas mãos, os teus ouvidos, os teus olhos e a tua boca. Em nome de Jesus. Fica com Deus e um beijo grande no seu coração. Quem falou com você foi Rúbia Barbosa.